Olá, tudo bem? De novo aqui comigo no DoutorCast, falando sobre temas de saúde e outros temas importantes. E hoje eu tenho o prazer de estar com uma pessoa super especial na minha vida. E é o pastor Carlito Paes. Obrigado pela sua presença aqui. Antes eu queria até te apresentar e eu vou falar um pouco sobre quem ele é, há quanto tempo eu conheço e o papel que ele tem na minha vida também. Muito obrigado pelo convite. Você também é uma pessoa muito especial na minha vida, na minha família, na nossa comunidade. Prazer grande estar aqui, Dr. Elton, com você, nosso querido agora DoutorCast. Isso, a gente conseguiu um nome muito bom, até para a gente poder linkar um pouco sobre temas importantes, falando sobre saúde, mas hoje a gente quer arrancar algumas verdades de você e conseguir talvez usufruir um pouco da sabedoria e de tudo aquilo que você tem ensinado e prestado aqui na nossa comunidade em São José dos Campos e também em outros lugares. Bom, o pastor Carlito Paes, eu considero ele o meu pai espiritual. Ele é líder da igreja da cidade, casado com a pastora Leila Paes, pai de 4 filhos, né? É um alvo a ser alcançado. Eu parei por aqui com 3, mas todo mundo fala, é um alvo a ser alcançado. E pai de outros 21 mil? 21 mil. Em São José, a igreja hoje tem 13 mil discípulos, ou membros, ou filhos espirituais. E na rede de igreja da cidade, aqui na região do Vale do Paraíba e capital, temos 21 mil. Exatamente. Escritor de pelo menos 30 livros? Eu não sei. Já 32. 32, quer dizer, esse número não para de crescer, a influência através de literatura, que é muito importante, e a gente vai falar um pouco sobre isso, porque liderança precisa de conhecimento, e hoje no mundo que vivemos o conhecimento está muito superficial. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Também é líder de 10 organizações hoje. São 10 ou já cresceu esse número? Já cresceu um pouquinho também, são 13. São 13 organizações, um homem multitarefas e que tem levantado outras pessoas para liderar, do qual inclusive eu estou aqui, né? Através do aprendizado de muito do que o senhor acabou falando e prestando de ensinamentos ali na igreja. Então tem muita coisa para a gente poder falar sobre conhecimento e sobre liderança hoje, tá bom? Bom, é um prazer estar aqui com o senhor, mas eu quero tentar arrancar um pouquinho sobre o seu papel na comunidade local. Nós estamos em São José dos Campos e a igreja da cidade tem um papel que tem cada vez mais aumentado, uma influência muito positiva na nossa região, tanto em São José dos Campos, mas também em toda a nossa região do Vale e também fora daqui. Mas em especial em São José dos Campos a igreja tem um papel extremamente importante. E queria que talvez a gente falasse um pouquinho sobre o tema de liderança. Fala um pouquinho sobre aquele livro que o senhor esteve escrevendo, acho que foi 2020, 2019, que é o livro Liderança que Prevalece. Ali a gente... fala um pouquinho pra gente sobre o que te levou a escrever um livro como esse. Então, eu escrevi em 2019, publicou em 2020. Creio que liderança, Elton, é um assunto que todo mundo deveria buscar investir. Porque, às vezes, quando se fala liderança, ele pensa assim, mas eu sou solteiro, não sou líder ainda. Eu não sou casado, eu não lidero em uma família. Peraí, primeiro aspecto da liderança, eu abordo isso no livro Liderança que Prevalece, é a autoliderança. Tem muita gente se auto-sabotando na vida porque não entende da autoliderança. E a autoliderança começa em conhecer a si mesmo. Conhecer, de fato, suas habilidades, seus dons. Tem a ver com autocontrole, com... Também. Então, se você não lidera a si mesmo, como é que você vai liderar uma empresa? Você vai liderar uma organização, liderar a sua família? Não vai. Então, o primeiro ponto da liderança, você e eu precisamos pensar nisso, e todos que nos ouvem, pensou em liderança, não pense nos outros.
Primeiro aspecto da liderança é a autoliderança. Pense em você. Como você está liderando sua vida? Liderar sua vida é liderar seu tempo, seu dom, seu talento e sua motivação. A gente nota que a maioria das pessoas hoje, até talvez pela vibe social, pelas redes sociais, todo mundo está muito preocupado em julgar o próximo. É uma coisa que a gente nota. E muitas vezes as pessoas não estão muito preocupadas em talvez gerir o seu autocontrole, o quanto você tem que buscar conhecimento, o quanto você deve influenciar, e sempre na perspectiva de julgar, mas não para olhar a trave que está no seu próprio olho. Então... Exatamente. É muito comum. Vou te dar um exemplo que acontece, vamos colocar aqui dentro da nossa realidade de igreja. Sou pastor de igreja, somos da igreja da cidade, uma importante igreja no nosso país. Eu tenho 51 anos de idade, Elton. Você encontrava no passado, somos um país cristão, de formação cristã católica. Sim. Na década de 70 e 80, você encontrava um católico e conversava com ele. Você tem igreja? E ele falava assim, eu tenho, mas eu não sou praticante. Então nós crescemos num ambiente cultural, de comunidade cultural, de que tinha o católico praticante e o católico não praticante. E quando você conversava com o evangélico, não tinha esse termo, porque todos eram praticantes. Então, era redundância. Então, no universo da comunidade, o católico e o evangélico, a diferença é que no meio religioso católico tinha o católico praticante e o católico não praticante. E quando você encontrava um evangélico, ele era praticante. Então, bastava dizer evangélico, que ele ia na igreja, ele respeitava as doutrinas, etc. Passou-se o tempo, o número de evangélicos no Brasil cresceu muito, segundo o último dado do IBGE, que é de 2010, é de 22%, mas a perspectiva com projeção do Datafolha é que no próximo censo, e torcemos para o governo federal arrumar esse dinheiro para ter esse centro, porque é extremamente importante para todos os segmentos da sociedade. Ele quase que não ia fazer o censo. Então, teria que fazer em 2020, não fez, que era pandemia. Agora jogou para 2021, mas o Congresso está meio que obrigando o governo a fazer, porque todos os segmentos da sociedade precisam desses dados e estatísticas. E segundo essa projeção do Datafolha, é que deva ser de 28% a 30% o número de evangélicos. Só que aí, agora o que nós temos? Nós temos o que tinha na década de 70 e 80, a realidade do católico praticante e não praticante. Hoje você tem o evangélico praticante e não praticante. Mas eu penso, e ainda estou no gancho da autoliderança, hein? Sim. Com um item, e a diferença, qual é? No passado, o camarada que era católico e não ia, e aí eu aprecio a postura, ele simplesmente dizia que não era praticante, mas ele não colocava culpa em ninguém. Foi uma escolha pessoal dele, ele não querer praticar mais a religião, a fé cristã católica. Mas ele não falava mal do padre, ele não falava mal da igreja, até dizia assim, não, mas na Páscoa eu vou lá, hein, tal. Agora, o que você tem no meio evangélico? Você tem um grupo desigrejado enorme, mas ele não puxa para si a responsabilidade dizendo assim, eu escolhi sair da igreja. Ele começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da igreja, já está na 4ª igreja de mudança. Por quê? A autoliderança está ruim, as emoções estão ruins, porque não assume para si a responsabilidade da escolha. Dele não estar ali. Então ele sempre procura terceirizar. Mas porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Mas isso não é uma característica talvez do momento que a gente está vivenciando, porque parece que isso não é só na igreja. Eu acho que a geração mimimi cresceu. Sim. O homem está, em geral, mais fraco. É muito mais fácil ele botar a culpa no outro, no próximo, do que assumir a responsabilidade dos problemas que está vivenciando. E de se vitimar. E isso é muito ruim, sabe por quê, Elton? Isso é ruim em todos os segmentos da vida. Ele vai viver menor do que ele deveria por uma questão de atitude e coração. Elton, eu e você, todos nós aqui, fomos feitos, segundo as Escrituras, no Salmo 8, pouco abaixo dos anjos. Nós somos a joia da coroa, nós somos o único ser vivo com capacidade mental de pensar, livre-arbítrio, escolha.
escolha, nós podemos ser grandes. No mundo globalizado, no www, no World Wide Web, você pode morar onde quiser, você pode estudar o que você quiser, você pode... Então, era um tempo da sociedade de nós estarmos maiores e não vitimando. A culpa é do presidente, é do governador, é do prefeito, é do pastor, é da igreja e não sei o que, não sei. Cada vez que eu culpo os outros, eu me diminuo. Eu estou dizendo que ele pode mais do que eu estou dizendo que eu sou inferior a ele. Paulo, ele já nos ensina diferente, Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você for um cristão que lê a Bíblia e pratica, você fica grande, você fica empoderado. Mas se você sempre terceirizar, achar que os outros te oprimiram, também esse é um jogo de ideologia política. Sim, claro. Enfraquecer você, vitimar você, então nós e eles, brancos e pretos, ricos e pobres, nordestinos e sulistas. Quanto mais dividir a sociedade, mais fraco a gente fica. Então nós temos que entender que somos maiores do que esses pensamentos negativos, sim, que se apoderam da gente, e maiores do que ideologias políticas e sociais que queiram nos dividir e nos diminuir. Juntos somos melhores e mais fortes. E o que eu noto é que hoje, nos trabalhos que a igreja da cidade realiza, não só talvez na rede de igrejas da cidade, a gente nota que as pessoas são meio que encorajadas a estarem ativas, servirem. E não é muito fácil, porque através da sua vida, outros 21 mil precisam se espelhar, e talvez o nível de influência seja maior, né? Porque aqui a gente está falando só de membros da igreja, mas tem a rede de igrejas, tem a rede Inspire. A gente tem que botar a igreja para fazer um papel no qual ela foi chamada, que é não ser simplesmente vazia, não é só crer por crer, mas é ter obras, ter ações que mudam a realidade da sua comunidade. Não é muito simples fazer isso como seu papel multitarefa, por exemplo. E você acho que entende bem isso, porque também você é um líder multitarefa. Você está num consultório, você está numa escola dando uma palestra para os alunos sobre conscientização da questão das drogas, do suicídio. Você é um vereador, está lá na Câmara lutando por cidadania. Você está aqui como empresário na sua empresa e se já poderia contentar estar aqui na empresa e abre aqui um canal de discussão, mas o seu nível que é educativo. O seu nível multitarefa é algo a ser alcançado, porque, por exemplo, já escreveu 32 livros, eu estou tentando escrever o meu primeiro. Mas depois de você pegar, você vai embora. Vamos dizer assim, igual operar, faz a primeira, você faz 10, 20. Então, Elton, o que acaba acontecendo é o seguinte, eu penso que nós como líderes, você é um líder multitarefa na área política e também de saúde, e eu na área social e religiosa, nós entendemos que nós não podemos viver só para nós mesmos. Você é um cidadão que entendeu isso. Seu lema é servir. Eu admiro isso demais. Por quê? Existe político e político, existe pastor e pastor, existe empresário e empresário. Quando o indivíduo entendeu, existem 3 momentos fundamentais na vida de um ser humano. O dia que ele nasce biologicamente, o dia que ele nasce espiritualmente e o dia que ele descobre o propósito da sua vida, que ele entende que ele não está aqui só para si. Então, o que difere uma pessoa, seja um político, um empresário, um líder, é ele entender que ele não pode viver só para si. Se recebemos a mente que recebemos do Criador, o coração, o corpo, os nossos 6 sentidos, as nossas atividades psicomotoras, um cérebro brilhante, um coração fascinante, a beleza que um artista pode produzir, ele entender que isso nunca pode ser só para ele, isso faz o sentido de propósito da vida. Você entendeu isso, eu entendi isso, e espero que cada um dos nossos ouvintes entenda isso. A vida não é só sobre si, é sobre o outro. E a fé cristã é só sobre isso. Quando você vê um crente, um cristão disfuncional, por exemplo, ressentido porque não teve a sua necessidade atingida, é porque ele não entendeu o princípio da vida cristã. A vida cristã não é sobre ele, é sobre o próximo. Simplesmente porque recebeu um não. Porque estava voltado para si.
Porque ninguém fica... Por exemplo, o Rick Warren, que você conhece bem os livros e pastor, admiramos em comum, ele disse o seguinte: quando você fica com a crítica, com o elogio, você tem que ficar com a crítica. Então, pelo que eu conheço de você, e você também me conhece, todo mundo gosta de um elogio, somos seres humanos, mas nós não vivemos em cima da odulação, que é aquela coisa de você viver em cima da aprovação dos outros, do que os outros acham. Quer dizer, se eu recebo um elogio, eu perco a cabeça e fico vaidoso. Muita gente parece que se propõe a ser líder, principalmente agora com rede social. Todo mundo quer ser líder, influenciar, mas esses papéis de liderança parecem tão assim, temporários. A gente vê líderes aparecendo e rapidamente desaparecendo do mercado. E assim, a minha pergunta é: talvez ser passivo ou entender que as críticas vão vir, que os embates vão vir, talvez os seus valores precisam ser mantidos, isso mantém o líder? Porque o que eu noto é que grandes ou possíveis líderes que a gente enxerga hoje acabam deixando seus valores e rapidamente eles são execrados e eles desaparecem do mercado como líderes. Isso tem acontecido. Tem, porque se confunde liderança com influência. Um influencer não é um líder. Ele é um influencer porque ou ele fala algo que as pessoas querem ouvir, ou ele usa algo que as pessoas se identificam, ou eles cantam, mas isso não é um legado. Para você liderar, você tem que construir um legado que é consistente. Isso tem um preço. Isso tem um preço e não é de uma hora para outra. E aí o líder, ele é construído aos poucos. O que acaba acontecendo no universo que estamos vivendo da internet? A internet é maravilhosa, ela trouxe conhecimento que a gente não tinha, acesso, proximidade, etc. Mas ela trouxe um efeito colateral que às vezes é dar uma influência para quem não tem caráter, para quem não tem formação de liderança e para quem não está emocionalmente bem resolvido. Aí o cara tem 4 milhões de seguidores, mas ele não tem nenhuma noção de autoliderança ainda. Não veio de um processo de formação. Talvez um líder até mimado, porque no primeiro não, ou no primeiro embate que a sociedade entra, ou questionando as suas atitudes, ele simplesmente desaba. E a gente nota pessoas, influencers talvez, não necessariamente líderes, que acabam se destruindo aí. Exatamente. No mês passado eu estava vendo um vídeo de uma cantora gospel que casou com um jogador de futebol. E ela tem uns 4 milhões de seguidores na internet. E aí ela casou com 18 anos. Primeira coisa, onde estavam os pais, onde estavam os amigos? Porque com 18 anos, gente, temporas mutanto, et nus mutanto in illis. Os tempos mudaram e nós mudamos com eles. Você não casa com 18 anos mais, você não vive lá no meio do interior, que alguém vai lá e te resgata e você casa com 18 anos. 18 anos você está entrando na faculdade, né? Então, casou cedo demais. E aí, casou e separou em 6 meses. E depois gravou um vídeo dizendo que em 2 meses fez de tudo para salvar o casamento. Elton, você é médico. Terapia e tratamento. Não dá pra fazer nada em 2 meses. Não dá nem fazer nenhuma terapia com 2 meses. Como é que você faz de tudo com 2 meses? Não faz. Com 2 meses você não dá nem alta pro paciente no caso desse. Então, é o que você falou. Ser influente, mas não entender de liderança. Entendi. Bom, mas tem preços que provavelmente o senhor pagou para se tornar um líder como o de hoje. E envolve talvez tempo, conhecimento, e você pagou preços muito altos. Família sentiu muito por causa disso? Eu acho que o primeiro preço que a gente paga é de colocar aquilo que você gostaria em segundo plano, em detrimento da missão. Então, você me conhece desde que eu estou aqui, dia 27, agora faz 24 anos. Quando eu cheguei, você era acadêmico de medicina, namorando ainda a Regina. Então, por exemplo, eu gostaria de ter morado um tempo no exterior para ter fluência no inglês. Nunca fiz isso por causa do foco ministerial aqui,
queria ter terminado meu doutorado, não terminei por causa do foco ministerial aqui, por causa das finanças. Então você vai pagando preços em detrimento de algo que você está construindo. De algo maior. De algo maior que é em prol do outro. Eu acho que o líder maduro e sábio, ele até abre mão e sacrifica planos e projetos que são até louváveis, não estou falando nada extravagante, louváveis, como ter uma experiência no exterior, ter fluência numa segunda língua, fazer um doutorado, um pós-doutorado, em prol de algo que é necessário ali no momento, porque essas coisas todas que eu tive que abrir mão dependia de recursos que eu não tinha e de tempo que eu não tinha, e também porque eu escolhi ter uma família grande, então são 4 filhos, então é outra coisa. O pai também vai se sacrificando. Eu fiquei muito feliz, a minha filha hoje fez inscrição, ela está aguardando mestrado na França, e hoje ela acordou com uma das maiores universidades francesas tendo aceito o mestrado dela. Já é a segunda. Então ela está muito feliz e a gente vibra, como você tem 3 filhos, sabe disso. Você começa a vibrar, aquilo que eu não pude ter, você vibra porque os seus filhos podem. Então quando eu vejo hoje... Nós vai que... vibra com a felicidade dela, tá? Mas imagina se for, que distância. França, olha o coração, longe, né? Olha o coração do pai, fica desse tamanhinho. Mas, por exemplo, isso acontece tanto com os filhos biológicos e espirituais. Sim. Eu fico muito feliz, por exemplo, você, quando você me procurou da sua vocação de ir também para a política, eu fiquei super feliz porque eu entendo, eu fui convidado para ser candidato a vereador, deputado, vice-prefeito, nunca nem mexeu comigo. Por quê? Porque eu tinha muito convicto que eu sou pastor da igreja. É a missão. É a missão. É a missão. Quando você falou disso, eu falei, poxa, isso sim. Por quê? Porque ele é um membro da igreja, uma ovelha que está crescendo, que além de ser um excelente profissional, agora quer servir a comunidade também pela via pública e da cidadania. Então, essas alegrias, um líder como eu, de 51 anos de idade, começa a ter. Você vê os seus filhos formados e trazendo alegria, sejam filhos biológicos ou filhos espirituais, que estão crescendo a sua reeleição. Tão bonita, né? O único vereador que teve um crescimento do mandato primeiro para o segundo. Isso é muito bacana. Fruto de quê? Da comunidade reconhecendo o seu trabalho como profissional e como vereador. E assim, o papel de... Eu acredito que a liderança ela é um contínuo, né? Ela precisa se reinventar, porque senão a gente se torna um líder de pregação única, ou de uma pregação só, né? É o que você falou da multitarefa. Eu amo isso. E eu consigo, acho que você também, virar o boné. Então, por exemplo, eu estou aqui agora com você, terminou aqui, eu tenho uma reunião. E aí, na hora, você vira o boné para aquele assunto. Se a reunião é da cidade social, é do Colégio Inspire, é da Faculdade Cristã da cidade, é da editora, é da denominação, eu vibro com isso. Mas o que eu noto é que o objetivo do serviço na comunidade por meio da igreja da cidade é o objetivo em si. Mas ele todos os dias, o formato, ele vai se adequando até para a realidade hoje das nossas necessidades, e é uma liderança que não está parada. E daí eu falo sobre multitarefas, ser multitarefa, não só multitarefa, mas conseguiu moldar, o Senhor tem conseguido moldar a igreja de forma que traz novas realidades. É só dar uma olhada, são 12, 14 organizações, 13. Quer dizer, 13. Então, cada hora, alguma coisa, uma missão nova dentro do objetivo central está aparecendo. E a igreja veste a camisa. Então, eu acho que precisa passar, porque senão a minha fala e a minha ação como líder acaba entrando na mesmice. E como buscar isso? Isso é muito difícil num mundo onde a realidade está mudando o tempo todo. Tudo está mudando. A gente está passando por um ano tão difícil, e eu lembro do que o papel atual que a igreja está fazendo, que é falar sobre uma questão extremamente importante, que é saúde.
né? E a gente foi empolgado por causa disso. Aí, Fala um então, pouquinho. Obrigado aí, porque o meu 32º livro é um livro em que eu só fui o editor de uma parte, mas tive colegas como você que escreveu comigo, que a sua saúde importa. Foi uma honra para mim. E a gente está nesse estudo, fazendo a devocional diária. É ótimo, maravilhoso, porque cuidar da saúde, e aí entra o que você falou da multitarefas. Como eu vou liderar e esquecer da minha saúde? Eu não vou poder liderar ninguém. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre saúde. Eu te conheci mais gordinho. Bem mais, eu já perdi 17 quilos. Eu cheguei a 120, hoje eu tenho 103. Mas ainda estou, porque eu tenho 1,90 m. Então eu estou ainda... o ideal... Na massa lá nos cálculos, dá 95. 95 eu acho que eu fico um pouquinho magro. Então se eu ficasse em 98, no máximo 100 tá bom. Então eu tenho que perder 3, 5, aí estaria jóia. Mas a questão não é só perder peso, Elton, é a saúde. Então, mas teve uma mudança da mente, né? Sim, sim. E essa mudança, inclusive do pensamento da igreja, está estimulando a igreja a trazer um outro momento. Sim. Um momento de pensar não somente no indivíduo como saúde espiritual. Eu fico falando sobre saúde física. Se você não falar também do mental, do emocional e do espiritual, fica desproporcional. Desproporcional, até porque eu não acredito que dá para você separar as três coisas. E eu vejo o amadurecimento da igreja chegando no ponto de poder falar, olha, a gente está apto a falar muito sobre a questão espiritual, mas eu noto que existe uma questão espiritual quando a gente trata de saúde. E trazer a igreja a falar um pouco sobre isso, eu tenho um pouco de... o espiritual influencia a área social ou a alma, né? Então, tanto é que a pastora Leila é uma grande psicóloga, já tive bons papos com ela. Na verdade, é muito empolgante conversar com ela, porque a gente vai trocando figurinhas sobre saúde agora mental. Agora ela está em consultório lá no Aquarius. Juntou ela, a doutora Vivian e a doutora Juliana. Então vamos cuidar da saúde integralmente. O corpo, fala um pouquinho a alimentação sobre isso. E o coração e a mente, né? Então, eu penso, Elton, que nós evoluímos nesse sentido. No passado, muitas igrejas ficavam só com o espiritual. Não é que isso não é importante, mas isso é incompleto. Aí, por outro lado, também saiu uma linha de igreja mais a linha à esquerda, falando só do social. Aí já deixou o lado também espiritual. Mesma coisa, vai ficar desproporcional. Porque qual é a definição de saúde? É equilíbrio. Então, uma igreja pensar só no espiritual está incompleta. Uma igreja só pensar no social está incompleta. E uma igreja que pensa só no espiritual e no social também está incompleta, porque ela não está colocando o indivíduo no centro. E as emoções? Esses dias agora, eu vi que a UOL fez uma matéria elogiando as igrejas que ainda estão fechadas para o presencial. Aí eu vi pessoas fazendo apologia, defendendo. Em meu ponto de vista, é o seguinte, nossa igreja aqui, nós temos quase 500 dias de pandemia. Ela teve um papel importantíssimo quando disso que o senhor vai falar. Então, quase 500 dias de pandemia. Se vinha um decreto municipal ou pelo Plano de São Paulo estadual dizendo, a igreja vai fechar, a gente já tinha fechado um domingo antes. Sim. Quando vinha para abrir, a gente esperava 2 domingos para abrir. Mas a igreja... Responsabilidade, né? Não é? Mas ela não vai cooperar se ela insistir em abrir quando tudo estiver fechado, porque a igreja não é uma bolha, ela tem que estar em sintonia com a comunidade. Sim. Ora, se o teatro está fechado, se o estádio está fechado, se o shopping está fechado, como é que a igreja vai abrir? E igreja, no sentido da liturgia fechada, não significa igreja inoperante. Eu nunca trabalhei tanto esse tempo. Eu vi uma pregação sua, inclusive junto aos pastores, falando exatamente sobre... que muitos líderes religiosos, com o fato de terem que se isolar na pandemia, entenderam que a igreja estava acabada. E muito pelo contrário, a igreja precisou se reinventar. Exato. Então, eu entendo perfeitamente isso, que
se a igreja ela é uma instituição também pública e social, ela tem que andar com as regras do seu município. Beleza, então fizemos isso. Nunca tivemos, em quase 500 dias de pandemia, nenhuma autuação, nenhuma repreensão, sempre dentro das normas sanitárias, higiênicas, com todas as regras. Beleza. Agora, o que você acaba vendo? Tem gente que se acostumou com o digital. E Elton, aqui para nós, se eu tivesse que ficar só no digital, era muito mais barato e muito mais fácil se eu não tivesse que fazer outra coisa além de ficar dentro de um estúdio. Mas nós vemos que igreja não é só transmitir uma palestra Sim. ou uma banda de louvor. Tem que interagir, tem que educar, tem que orar, tem que disciplinar, tem que andar junto. E faz essa parte. é uma das tristezas de muitas pessoas em virtude da pandemia, necessidade de isolamento, porque eu acredito que em Deus nós somos feitos para relacionamento. Exato. E é muito difícil relacionamento da mesma forma sem contato. E o contato, nesse momento, pode ser muito perigoso. Então, como fazer isso? Então, eu acho que o papel da igreja é equilíbrio. Porque também, assim, você viu que a gente entende que o bom senso salva vidas, de um jeito ou de outro. Se você ficar isolado 100% em casa, tudo bem, você pode não morrer de Covid agora, mas quando sair pode ter um problema. Não, né? e o estado mental dessas pessoas. E além do estado mental. Eu tenho acompanhado muita gente que está isolado há 1 ano e meio, com filhos presos dentro de casa, e a gente nota que já tem danos que vão ser difíceis de serem tratados em virtude disso, de crianças que estão perdendo relacionamento com outras crianças. Isso. Tanto é que o governo de São Paulo, vendo isso, já decretou que em agosto as aulas voltam 100% ao normal. Então, quer dizer, por quê? Não é porque tem uma necessidade também. Aí eu vi essa crítica dizendo das igrejas que não voltaram no presencial, mas eu penso que uma igreja que fica só no digital, ela está, de novo, usando a mesma palavra, incompleta. Porque uma igreja não vive só de uma palestra e de uma banda de louvor. Existe muito mais coisas no serviço social, emocional, espiritual, comunitário, no serviço ao próximo que tem que ser feito no dia a dia. Ué, nós não estamos trabalhando? Nós não estamos... As ruas não tem que se virar? Tem, ué. Faz parte, porque a vida segue, né? Tantos profissionais continuaram o seu trabalho. Por exemplo, a Regina tem hora que fala para mim assim, né? Ela que não me ouça. Mas ela fala assim, meu Deus, eu tô amando a pandemia. Por quê? Porque ela conseguiu ficar um pouco em casa, né? A vida de nós como médicos tem sido muito dura. Eu cheguei a expor isso na rede social outro dia. Eu cheguei em casa, estava saindo para o plantão e a minha filha abriu a boca de chorar, dizendo que não queria que eu fosse mais. E eu estava trabalhando mais do que eu precisava estar trabalhando. Eu fui porque não tinha colegas para trabalhar e cumprir o plantão. Às vezes eu penso que você não é real. Mas porque eu não vejo... Como? É quase onipresente você... Onde então, tá no hospital X. Mas eu aprendi com... Tá na câmara, tá no estúdio. Eu aprendi com o senhor que é importante delegar. É importante, isso é importante. Eu aprendi. E o dia do descanso, hein? O dia do descanso. Temos o Shabat. Você tá tirando o seu dia de descanso? Eu não tenho um dia exato, pronto, né? Já fiz uma pergunta então, mas é difícil, porque... Mas assim, eu tenho tido tempos de... Grazi, me ajuda aqui, Grazi. Mas eu tô fazendo mais esporte com as Grazi crianças. É a filha dele. Eu tenho feito mais esporte com eles, por exemplo. Nós temos que fazer o nosso passeio de bicicleta, hein? Nossa bike, hein? Então, esses dias eu andei 16 quilômetros. Quando foi? Foi na... Que dia que foi? Segunda, foi ontem. Ontem de manhã eu andei 16 km cedinho. Saí correndo, fui... Eu saí da Urbanova, fui lá na Ponte Estaiada, rodei lá atrás na Urbanova, subi aquele morro do Alphaville, que é uma dureza. Aí fui na Via Oeste e depois eu voltei pra casa. Deu 1h10, eu acho. Nossa, eu dei 16, pedalando que nem um doido. Parabéns, doutor. Cash aí no exercício. E eu acho que é importante. E eu me sinto melhor. Para quem não sabe, eu sou diabético há vou fazer 37 anos de diabetes. A minha melhor fase, 10 anos de idade eu tive.
Mas eu sempre vesti a camisa de não comer inadequadamente. E a minha melhor fase foi talvez o momento que eu estava trabalhando no Corpo de Bombeiros. Porque no Corpo de Bombeiros, ali era uma família ali também, sabe? A gente tinha uma comunidade, o Corpo de Bombeiros, e a gente vivenciava o tempo de trabalho e nos intervalos entre uma ocorrência e outra, a gente estava fazendo alguma coisa de prática esportiva. E eu me lembro bem dos momentos que eu ia jogar bola no Corpo de Bombeiros, vestido todo o fardamento de incêndio, que pesa inteiro em torno de uns 20 quilos. Então vai uma bota, aquela roupa contra incêndio, capacete, e a gente ia pra quadra jogar futebol. E saía dando butinada. E quando a gente, às vezes, tocava a sirene, sai e entra dentro da viatura e vai embora. Mas eu sempre estava em atividade, né? Agora, olha só, vocês estão nos ouvindo. A importância da disciplina. Desde os 10 anos luta contra a diabetes, mas por manter ela equilibrada, eu não me lembro, Elton, da gente estar junto e ter um doce ali e eu te oferecer e você não pegar um pedacinho. Ele não come demais, mas ele pode comer doce, porque ele se disciplina. Só que o meu remédio anda aqui, ó. Mas fincado, assim, você faz exercício, você cuida da alimentação, tem um remédio. E eu uso um aparelho, né? Não vou falar o nome do aparelho aqui, porque eu não vou fazer merchan aqui. Mas eu uso um aparelho que é um sensor que fica acoplado no meu celular. E o tempo todo eu consigo ver minha glicemia. Isso me deu qualidade. Isso talvez até uma questão pública, talvez seja o futuro para o cuidado do diabético. Então, coisas boas vão vir por aí, para a gente conseguir controlar. Inclusive, eu acho que parte da gente não estar neurótico é que esse tempo de pandemia a gente tem a tecnologia. Imagina, Elton, se a gente estivesse vivendo esse tempo há 10 anos atrás, sem Zoom, sem WhatsApp, sem o YouTube com a qualidade que a gente tem hoje. Então, tanto para as empresas quanto para as igrejas e para a gente para o dia a dia, o isolamento social não foi pior por causa da tecnologia. Como é que foi na gripe espanhola? Imagina. Eu fico tentando imaginar, e foram 3 anos e meio de gripe espanhola. E eu fico imaginando, será que nós estamos há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, aí na luta com a Covid, aqui, né, no Brasil em específico. Eu fico imaginando quanto tempo ainda vai, porque a coisa mostra que não é tão simples como a gente imaginava. Tipo, rapidinho vai fazer vacina, rapidinho vai... Todas as vacinas têm a melhor função, todas têm o mesmo resultado. Mas nenhuma tem 100%, né? Então estamos aí. E a gente vai tocando o barco de ver outros casos aparecendo. Agora, sabe a pior coisa da pandemia? Eu vou te dizer. Tem o problema terrível da enfermidade em si, da questão do nosso organismo, que cada um é diferente, mas é o aspecto da política. Isso, Elton, que eu acho que está sendo a pior coisa, porque a pandemia é uma tragédia em si. As mortes, seja direto ou porque já tinha comorbidade, são mortes, estão aí, mais de 500 mil. Mas agora a gente está tendo que conviver esse tempo todo com essa polarização, jogar culpa um pro outro, ninguém assumir. Isso está desgastando mais. A gente conseguiu piorar o que já era uma tragédia. Mas eu estive expondo, inclusive, num papo, talvez na rede social, no Instagram, o fato de que existe uma responsabilidade e culpa entre todos nós, com todos nós, sobre qual é a responsabilidade de cada um, não só de uma pessoa. Porque existe essa polarização, mas todo mundo em algum momento pisou na bola, em algum sentido, e isso pode causar aumento de casos. E eu fico triste por ver que a gente, ao invés de tentar centrar nas ações... Elton, as próprias manifestações agora. Ninguém se contaminou nesse monte de manifestação, seja a favor do governo ou contra o governo. É hora de ir para a rua fazer aglomeração? Óbvio que não é. Sim. Mas está cheio aí, o tempo todo. É de moto, é a pé, é com bandeira, é da esquerda, é da direita, é pró-governo, é contra o governo. Mas não é hora de fazer isso. Se nós estamos
com os estádios vazios, as igrejas com 25% de ocupação. Como é que você coloca 1 milhão de pessoas na rua? É verdade. A gente precisa ter eu acho que até a gente precisa ter muita seriedade de que a coisa não acabou e ainda tem muita coisa para resolver ainda na questão de pandemia. Então eu acho que esse está sendo um grande problema nosso. Nós estamos, infelizmente, uma situação que já para nós foi inevitável, se o vírus foi fabricado ou não, se foi acidental o espalhar dele ou não, o fato é, aqui estamos e com uma situação para nós brasileiros agravada, porque tem existe uma questão política acima da saúde. Eu tenho tentado trazer uma fala bem pouco politizada em cima da Covid, trazendo mais informação e talvez isso tenha tranquilizado um pouco as pessoas, não no sentido de que minimizar a doença, mas no sentido de que eu tento pelo menos apresentar que existe uma esperança de melhora. Pode demorar um pouco, mas eu tento trazer esse tipo de fala. Talvez eu tento nesse momento ficar um pouco à parte de questões políticas, até certo. Porque eu acho que antes de ser político, eu tenho o meu papel como médico. Sim, sem dúvida, e você está certíssimo. Mas graças a Deus, Nelton, mais de 450 dias depois, eu acho que agora já estamos melhores. Graças à Prefeitura de São José, fazendo um bom trabalho, pelo menos na primeira dose, mais de 52% vacinados, já está vacinando 46 anos, é isso? Sim, já chegamos a 46, Então, eu acho que a gente já está em dias melhores no ânimo das pessoas, na vacinação, no quadro dos hospitais, a vida tentando voltar ao normal e, como você falou, cada um fazendo sua parte. Mas vamos lá, nós estamos com 40 minutos aproximadamente da gente nesse... encerrar, né? Mas eu queria talvez jogar uma pimentinha aqui na conversa. Diante de tudo isso que a gente está falamos sobre saúde, falamos um pouco sobre espiritualidade, mas também demos uma liderança, e dentro de liderança e política, eu sinto muito a falta de construção de novos líderes, ou líderes em quem a gente quer focar ou fitar os olhos, porque um bom líder pode nos trazer esperança de um futuro melhor. E a gente não está vendo as pessoas buscando a construção de bons líderes. E eu tenho sentido muita falta disso, e a gente está nas prévias aí de chegar a uma eleição. E por isso eu fico tão feliz, né, de ver o que a gente está vendo, pelo menos dentro do meu contexto de igreja, enquanto que a gente vê no meio político mais dos mesmos no plano federal e estadual, e não há muito incentivo. Você não vê esses velhos raposões da política aí a nível federal e estadual colocando jovens de 20 e poucos anos, 30 anos na frente. Não vê. Pelo contrário, parece que eles querem esconder essa turma. Sim. E nas igrejas eu vejo que, pelo menos na nossa, a gente tem feito um trabalho tão lindo, ver uma juventude leve tão bacana. Agora a gente está feliz colocando aí um novo projeto em andamento, que é a Faculdade Cristã da cidade. Falar nisso, como é que ficou a pontuação? Conta pra gente. Dá um furo aqui, nem lançamos isso publicamente ainda, mas tivemos o processo de avaliação da faculdade. Foi aprovada com... a média eles arredondam para baixo, foi 4,6, mas arredonda para 4 a faculdade, mas é uma ótima nota. E o primeiro curso, que foi de pedagogia, aí foi 4,85, aí arredondam para cima, aí entrou com 5, então nós vamos ter... Então 5 é nota máxima. 5 é nota máxima. A instituição com nota 4 e o primeiro curso com nota 5, e creio que é o início de um embrião de uma universidade. Começamos a Faculdade Cristã da cidade. E quem está liderando esse processo? Um jovem de 28, 30 anos de idade. Então eu fico muito feliz com isso. Ontem a igreja ordenou o 35º pastor, um jovem. Chegou aqui há 10 anos atrás, veio do Japão, o Bruno Azima, e ontem foi tão lindo, a força jovem na igreja celebrando, parecia torcida organizada. Fez o curso teológico, foi ordenado, passou pelo concílio, 2 horas de exposição. Então isso me anima muito, ver jovens na política como você, ver jovens como o Bruno Azima no ministério, ver o Bruno na liderança de um processo junto à abertura no MEC de uma nova faculdade. Eu amo ver
pessoas novas despontando na liderança. E eu quero cada vez mais colocar essa turma para frente e ficar no backstage. Tem inclusive um grupo de jovens, aí esses são bem jovens mesmo, que estão indo para fazer um projeto lá no Nordeste. Exato. Eles são futuros líderes e eles não são exatamente todos aqui da igreja. Não, metade vieram de vários lugares do país estudar numa escola que não é um seminário, é o college, é uma escola de preparação para a vida. É jovens empreendedores, jovens que vão ser alguns missionários, pastores, mas outros empresários, políticos. E são 35 que estão indo, com mais 10 líderes, vão para o sertão semana que vem. E o college é o que é? Qual é a ideia ou o fomento para ser colocado ali no college? São jovens que terminaram a faculdade, mas estão na dúvida, terminaram o ensino médio, perdão, e estão com dúvida de qual curso. Porque hoje tem muito disso, o jovem termina com 17 anos. Eu gosto muito do sistema americano, Elton, que você vai para a faculdade, você faz 2 anos comuns. Para todos? Para todos. Se você vai ser médico, advogado, engenheiro, você tem um núcleo básico que é 2 anos, todo mundo faz igual. Depois que você escolhe o que você vai fazer da sua profissão em si. Eu acho isso muito bom, porque evita um jovem que acabou de sair do ensino médio com 16 ou 17 anos... Sem nenhuma experiência, ter que fazer a escolha da vida. É a escolha da vida. Exato, exato. Aí eu tive, por exemplo, eu falei da minha filha mais velha, ela fez 2 anos de psicologia e depois mudou para direito e concluiu. Tudo bem que o ensino não é perdido, né? Até nessa área que ela escolheu, pode até ajudar no próprio exercício do direito. Mas tem gente que faz, por exemplo, 4 anos de engenharia. Gastou tempo e dinheiro para depois vai ser professor, vai ser médico. E quem vai fazer 4 anos de engenharia? E o dinheiro e o tempo que não volta mais, não é? Exatamente. Então eu acho que a gente precisa. E o college tem essa proposta. Então pega aquele aluno que terminou o ensino médio e está com dúvida. Ou um aluno que está no meio da faculdade e quer mudar porque está com dúvida. Ou alguém que terminou e não quer ainda ingressar no mercado de trabalho. Então não é um seminário, não é uma escola bíblica, não é uma faculdade secular, é uma escola de preparação para a vida. Ele vai ter trabalho técnico, eu sou professor lá, por exemplo, semana que vem estou levando todo mundo lá para o GAC. Então vamos ouvir a Rose. Existe uma questão de ensino de cidadania. Isso. Isso é uma coisa que está dentro da igreja, ou seja, a área social, e construção do indivíduo como cidadão. Então, olha a responsabilidade. É por isso que eu entendo hoje o papel real de uma igreja motivada ao serviço de toda essa comunidade. Porque quem está frequentando, quem está interagindo, quem está trabalhando em conjunto, acaba desenvolvendo uma questão de cidadania extremamente importante. Eu aprendi na igreja da cidade o trabalho voluntário como viagens missionárias de assistência de saúde, e isso acabou me motivando a entrar para a política. Quer dizer, eu aprendi sobre cidadania e agora olha só onde eu estou. Então, né? No college a gente faz isso até intencional. Então, por exemplo, o Guilherme teve lá esses dias dando uma aula sobre isso, porque ele vai ter também aula sobre política, sobre empreendedorismo, sobre como desenvolver uma ONG, porque o que nós queremos é ativar o que está dentro dele. Só que às vezes nesse pós-adolescência ele está meio com dúvida e aí nós queremos ajudá-lo. É a única escola que todos os pastores líderes dão aula. Até porque a formação hoje, existe até um questionamento se a forma como temos descrito o currículo de aprendizado, se é o correto. Porque você pode aprender muitas coisas das quais talvez você nunca utilize. E aprender a raciocinar, a empreender, é o tipo da coisa que não existia nos colégios. Elton, e é por isso eu espero que as autoridades de educação do país ouçam, parem, pensem e reformulem. Nunca houve, eu estava conversando com 2 reitores de universidades públicas, Sim. Nunca houve na história do Brasil tanta evasão do ensino superior. Nunca houve. Por quê? O jovem está aí, está fazendo uma coisa técnica de áudio, de vídeo, de design, etc. E já está fazendo, já está ganhando o dinheiro dele. Aí ele vai para uma faculdade em que boa parte das disciplinas está desantenada com
a prática daqui de fora. Até pelo desenvolvimento e conhecimento tecnológico. Se você vai fazer alguma coisa, por exemplo, na área de filmagem, de marketing, se você bobear, quando você terminar a faculdade, você já está desatualizado. Então, há muitos que saem. O MESP, FATEC, estão com um sério problema. E aí ainda entrou a pandemia. Bom, eu acho que a gente vai acabar tendo que se reinventar. Exatamente. E daí, eu acho que para isso, a gente volta no começo da conversa. Ter líderes que orientem e que mostrem o caminho para que a gente consiga trazer uma nova realidade é extremamente importante. Então eu já deixo aqui a vaga aqui, ó. Autoliderança, lidere a si mesmo. Liderança que prevalece, Editora Inspire, 2020, lançamento Carlito Paes para você. Isso, um ótimo livro para ler. 9 capítulos para ajudar na liderança de qualquer um. E não é um livro difícil de ler, é muito fácil de ler. É um livro, deve ter umas 100 páginas, por aí. 140, 150. É um livro fácil de ler, leitura muito fácil e de grande quantidade de conhecimento, né? Muito bom. E foi muito bom para o meu aprendizado também. Vou deixar aqui, vou pedir para a editora deixar alguns aqui para você dar de presente para os seus entrevistados. Legal, isso é ótimo. Gente, o nosso papo tá ótimo. Se deixar, a gente vai prolongando. Já chegamos a 50 minutos. Então, olha só. E vai papo longe. É isso que a gente não contou todas as histórias, não né? Nem falando. Vou ter que voltar depois. Vai ter que voltar num outro momento e a gente bater um pouco de papo sobre outros assuntos também. Mas sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Eu tenho aprendido sempre muito com o senhor e eu acho que passar esse tipo de conhecimento através de uma fala como essa aqui no nosso DoutorCast é muito importante. E por isso eu te convido para você estar comigo em outros momentos aqui, ouvindo no DoutorCast sobre temas importantes para o seu conhecimento, para o seu aprendizado, mas também sobre questões de saúde. Obrigado, pastor Carlito. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe você e que faça você se tornar um grande líder também. Valeu!